Talvez as questões de segurança nacional e o que torna tudo um pouco mais importante, principalmente aquilo que é falado sobre a Groenlândia. Eu queria deixar essa parte fora do discurso, mas eu estou sendo tratado de forma tão negativa em relação a isso. Eu tenho grande respeito pelo povo da Groenlândia e da Dinamarca. Mas todos os países da OTAN devem ter a obrigação de proteger o seu próprio território e o dos outros aliados. E ninguém tem se preocupado com a Groenlândia além dos Estados Unidos, e nós somos uma grande potência. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca caiu para a Alemanha nazista e se tornou completamente incapaz de defender a si e os seus territórios. E os Estados Unidos se sentiu obrigados, nós sentimos essa obrigação de mandar nossas próprias forças para salvar o território da Groenlândia. E eles não tiveram uma chance de reagir, e eles tentaram. E nós literalmente colocamos as nossas bases militares lá para ajudar a Dinamarca. Nós estávamos tentando conquistar, nós estávamos tentando salvar aquele território, naquela bela porção de gelo que temos no mundo. Nós salvamos a Groenlândia. E, de forma bem sucedida, impedimos nossos inimigos de permanecer por lá. E depois da guerra, nós vencemos. Caso nós não tivéssemos entrado, vocês estariam falando alemão ou japonês. Depois da guerra, nós devolvemos a Groenlândia para a Dinamarca. Nós fomos muito estúpidos de termos feito isso, de ter devolvido. Mas eles foram ingratos, como eles são agora. Então, nosso país sofre grandes riscos, mais do que nunca, em relação àquilo que se estabelece no Ártico. Muitas dessas armas perigosas, armas que inclusive nunca ouvimos falar, que podem ser utilizadas a partir dessa região. Nós temos elas muito próximas de nós. Muitas armas cujos mísseis os mísseis antiaéreos não seriam suficientes. Esses sistemas de defesa foram feitos pela Rússia e pela China. A Groenlândia é um território vasto e praticamente inabitado no Ártico. E ela está numa posição estratégica entre Estados Unidos, Rússia e a China. Precisa ser defendida. Nós não devíamos ter devolvido, mas nós devolvemos. Não é importante para nenhuma outra questão. Muitos falam sobre minerais, sobre elementos de terra rara. Tem muitas terras raras por lá. Mas para conseguir chegar até esses minerais, precisamos perfurar em centenas de metros de gelo. Não é esse o interesse, é de um interesse, na verdade, da segurança nacional dos Estados Unidos. Porque estamos falando da região limítrofe norte do hemisfério ocidental. E essa tem sido a política nossa por vários séculos, de proteger toda a integridade e soberania do nosso hemisfério. Outros presidentes tentaram comprar, adquirir a Groenlândia, mas não foram bem-sucedidos. Eu acredito que nós devíamos ter permanecido com a Groenlândia depois da Segunda Guerra, não devolvido a Dinamarca. In 2019, Denmark said that they would spend
Em 2019, a Dinamarca disse que ia enviar mais de 200 bilhões de dólares para fortalecer a Groenlândia. Mas isso foi feito menos de 1% e não vemos nenhum sinal da Dinamarca por lá. É apenas os Estados Unidos sozinho que consegue proteger essa porção gigante de gelo que temos na superfície terrestre. Isso será bom não só para eles, mas bom para nós também. Por isso mesmo que estou reiniciando oficialmente as conversas para a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. Muitos países já adquiriram territórios, outros de maneira reversa. Nós temos muitos países acabam devolvendo e adquirindo, isso também acontece. Mas essa não seria uma ameaça à OTAN. Seria apenas para garantir melhor a segurança de toda a aliança. Nós estamos sendo tratados de maneira muito injusta pela OTAN. Nós damos tanto e ganhamos tão pouco em retorno. Eu fiz mais para ajudar a OTAN do que qualquer outro presidente antes de mim. Eu não me envolvi tanto no meu primeiro mandato. A guerra da Ucrânia é um exemplo disso. Nós estamos separados por um enorme oceano. E se a eleição de 2020 não fosse fraudada, essa foi uma eleição fraudada, as pessoas deveriam ter sido indiciadas pelo que elas fizeram. Essa eleição roubada. Nós queremos fronteiras seguras e fortes, eleições também seguras e também uma mídia segura. Toda essa mídia que é muito parcial, muito enviesada, é horrível. Quando eu ganhei uma grande vitória em todos os 7 estados pêndulo, eu só ganho mesmo assim manchetes negativas. E se eles querem ter credibilidade, eles precisam ser justos. Nós precisamos de uma imprensa justa. E eu herdei uma situação verdadeiramente terrível, olhando a nossa fronteira completamente aberta, a inflação em um patamar horrível. Mas eu também herdei uma verdadeira bagunça com a Rússia e com a Ucrânia. Essa era a menina dos seus olhos, eu via, mas eu não deixei com que ele fizesse nada no meu primeiro mandato. Mas depois, agora que eu saí e o Biden entrou no poder, vocês viram o que aconteceu. Biden deu 350 bilhões de dólares aos ucranianos. Just like inflation, just like our economy, I said, wow. Apenas como a inflação, a economia, eu pude ver que a Ucrânia estava em grande problema, assim como o nosso país estava. A questão da fronteira estava fora de controle e nós consertamos isso. E agora estamos trabalhando na guerra da Ucrânia por 1 ano. Durante este período, consegui resolver 8 outras guerras, inclusive do Paquistão e da Índia. Azerbaijão e a Armênia, Congo e Ruanda. Uma guerra no Cáucaso do Azerbaijão estava acontecendo por mais de 35 anos. Muitos disseram para mim que não acreditavam que tinham trabalhado por 10 anos para terminar aquela guerra e eu consegui de forma tão rápida e fácil. O que os Estados Unidos ganham através de resolver todos esses conflitos? Nós tentamos trazer a paz, damos muito dinheiro para tentar trazer paz para essas pessoas, e o que nós ganhamos em retorno? Nada.
A Europa que deve trabalhar na Ucrânia. Nós não temos. Os Estados Unidos está muito longe da Ucrânia. Até eu chegar à presidência, a OTAN só tinha que pagar os seus países membros 2% do seu PIB. E os Estados Unidos estavam pagando virtualmente por 100% dos gastos da OTAN. E eu disse, nós temos que parar com isso não é justo. E agora, de forma repentina, consegui fazer os membros da OTAN pagarem 5% do seu PIB para a defesa. Muitos disseram que era impossível ir acima dos 2%, mas nós conseguimos chegar a 5%. Antes não pagavam por 2%, agora pagam por 5%. Nós conseguimos. Nós temos também um grande secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que possivelmente está dentro desse recinto. Nós nunca pedimos por nada e nunca ganhamos nada. Provavelmente jamais ganharemos nada se eu não for obrigado a usar força excessiva ou ameaças. Mas eu não vou fazer isso. Todo mundo agora está falando aliviado. Que bom. Porque pessoas achavam que eu iria usar força. Todo mundo acredita nisso, mas eu não vou usar, eu não preciso usar força. As a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we nós tínhamos a Groenlândia não há muito tempo atrás e nós devolvemos a Dinamarca, que não deveríamos ter feito, mas além de tudo vencemos contra os italianos, os alemães, os japoneses e agora nós somos a força militar mais potente, mais forte do mundo. E hoje nós temos um orçamento de 1,3 trilhão de dólares para a defesa. Nossos barcos de guerra, embarcações de guerra são 100 vezes mais potentes do que aqueles utilizados na Segunda Guerra Mundial. Pense nisso, eles me disseram, esses navios são 100 vezes mais poderosos do que aqueles que utilizamos na Segunda Guerra Mundial. São embarcações que você ainda vê na televisão e fala, uau, que incrível. So what we have gotten out of NATO Então, aquilo que nós temos tirado da OTAN é nada, a não ser termos protegido a Europa contra a União Soviética e nunca ganhamos nada em troca. Nós pagamos pela OTAN. Nós estamos pagando por muito tempo, até Biden chegar. Até eu chegar, na verdade. Pagamos por praticamente 100% de todos os gastos. Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. You can't defend it on a lease. E a única coisa que eu peço em troca é a Groenlândia e ter literalmente o título e a posse, porque você só defende se você possui algo. A license agreement. Quem, em sã consciência, gostaria de proteger um território que é apenas um empréstimo? Por isso eu preciso da posse. E se nós tivéssemos uma guerra hoje, grande parte dos conflitos aconteceriam naquele pedaço de gelo. Tudo que nós queremos da Dinamarca para a nossa segurança nacional e internacional, para manter nossos inimigos longe, queremos esse território, onde nós conseguiremos construir as melhores estruturas já construídas de defesa. Essas estruturas estarão prontas também para defender o próprio Canadá. Eu também estava assistindo o primeiro-ministro canadense ontem, ele também não foi muito grato no seu discurso. Lembre disso, Mark, na próxima vez que você fizer seus discursos, que vocês dependem dos Estados Unidos. Nós queremos construir uma espécie de domo, de cúpula de proteção que vai proteger toda a América do Norte a partir da Groenlândia.
But they had a lot of courage and they were good fighters and they did a good job and we wiped out the Iran nuclear threat like nobody can believe. E nós temos um grande exército que tem feito grandes operações, exemplo do que fizeram no Irã no ano passado, acabaram com todas as instalações nucleares do país. Nós acabamos com o Soleimani da Guarda Revolucionária, com al-Baghdadi do Estado Islâmico. Todas essas operações foram executadas de maneira perfeita. Todos me dizem, senhor, o que você fez foi extremamente bem sucedido e perfeitamente executado. E tudo que fizemos é dar bilhões e bilhões de dólares para a OTAN e nunca ganhamos nada em troca. É apenas uma via de mão única. It was 10,000 soldiers, but last month it was 31,000 soldiers died. 31,000. That's this room times. Aquilo que tem acontecido na Ucrânia tem sido realmente um absurdo. Só no último mês foram 31 mil soldados mortos em um único mês. Seria praticamente 31 vezes essa sala em que estou aqui falando. E no mês anterior foram 25 mil e no mês antes a esse também 25 mil. Está sendo realmente um banho de sangue. E essa ajuda que estamos dando não ajuda os Estados Unidos. Mas essas são almas, são vidas de jovens que podem se parecer com você ou com alguns outros de vocês que estão aqui sentados. 2 weeks later they get a call, your son's head's been blown off. Muitas dessas pessoas recebem ameaças dizendo que os filhos vão jovens e depois de 2 semanas recebem um telefonema dizendo que eles foram praticamente mutilados. A Rússia e a Ucrânia perderam uma quantidade tremenda de pessoas. E espero podermos fazer um acordo. E eu vou conversar com o presidente Zelensky hoje, inclusive. Eles precisam terminar com aquela guerra. Muitas pessoas morrendo sem sentido, tantas almas perdidas. Eu estou fazendo tudo para ajudar a Europa, ajudar a OTAN, ajudar a Ucrânia. O povo na Islândia me ama. Eles me chamam de papai. Um homem muito esperto me chamou de papai. E agora o que eu estou pedindo em troca é um pedaço de gelo. Um pedaço frio e localizado em uma localidade remota, mas muito importante para garantir a proteção do mundo. Compared to what we have given them for many decades. Isso é apenas para compensar aquilo que nós temos dado a eles por muitas e muitas décadas. E se nós estivermos lá, estaremos também para protegê-los 100%. Gentlemen, we are being attacked. We're under attack by such and such a nation. Nós telefonamos com eles falando que estávamos recebendo ataques de tais e tais países, de tais e tais equipamentos militares. E nós que demos as lágrimas, suor e sangue para eles, não sei se eles estariam dispostos a fazer o mesmo por nós. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. And we have an unbelievable future in that stock. That stock market is going to be doubled. E a Islândia também foi algo muito parecido, mas nada se compara com aquilo que nós faremos no futuro. E com certeza várias das empresas no mercado de ações estarão quase com o seu valor dobrado no futuro próximo. Nós demos à OTAN e aos países europeus trilhões e trilhões de dólares em dinheiro para a defesa, em equipamentos militares. Eu acabei por colocar uma espécie de limite nos salários e reduzir os gastos, tirando vários desses benefícios.
I said, that's not good. My chauffeur can do a better job than that. Muitos desses empregados recebiam muito dinheiro, mais de $50 milhões, e demoravam meses para dar um míssil antiaéreo Patriot. O meu motorista faz um trabalho melhor. Agora eles vão e agora com mais dinheiro eles vão construir mais fábricas, mais instalações para construir as armas, onde poderemos construir mais armamentos, os Tomahawks, os Patriots, os mísseis antiaéreos, também mais caças. 47. If I don't like it, I'm going to take the 47 off it. I wonder why they called it 47. We'll have to think about it. Poderão colocar o nome F-47, talvez porque eu sou o 47º presidente, não sei se vão manter esse número. Mas podem ser chamados também do estágio 6, que seria indetectável, seria uma aeronave furtiva, assim como nossos bombardeiros B-2, que foram para o Irã e desapareceram logo em seguida. Então estamos pedindo por esse pedaço, de gelo para a proteção mundial. Nós poderíamos ter permanecido com esse pedaço de terra depois da Segunda Guerra Mundial ou não? E não ficamos. Então vocês ou podem dizer sim e nós vamos ficar muito gratos, ou vocês podem dizer não e nós não iremos esquecer. E essa é uma das razões que eu tenho trabalhado para que nossos exércitos, nossas forças armadas sejam muito poderosas e que possa garantir não só a segurança econômica, mas a prosperidade para todos.